Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando na Sensorial FM, o programa Umbanda Sem Fronteiras. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Bom dia! Mais uma quinta-feira, isso significa que temos mais um programa Umbanda Sem Fronteiras aqui na Rádio Sensorial FM. Eu sou Mãe Auren, venho sempre na companhia do meu pai Joãozinho, com muita alegria, com muito amor, trazendo um pouco do nosso conhecimento, daquilo que a gente estuda, de sabedoria, e das nossas experiências, das nossas trocas também. Quero começar o programa já pedindo a bênção de todos, desejando uma quinta-feira cheia de energia positiva, energia boa, de alegria, de felicidade, de amor para todos que estão aqui nos escutando, e em especial um agradecimento ao meu pai Joãozinho. Eu sempre venho agradecendo, o carinho que a gente vem recebendo de vocês e continuo fazendo esse agradecimento. É muito bom saber que vocês estão escutando o programa, saber que vocês estão gostando, participando, dando a opinião de vocês. Mas hoje eu queria começar a minha parte do programa agradecendo a esse meu pai de santo, o pai Joãozinho. Muito obrigada, pai. Primeiro, por essa oportunidade de ser sua filha de santo, ser sua filha de branco, ser sua filha da Umbanda. Isso para mim é muito gratificante. Você sabe disso, porque sempre que eu tenho oportunidade eu falo isso olhando nos seus olhos, o quanto eu sou grata, mas também por estar aqui, sabe? E não só por estar do teu lado falando, mas por você procurar o melhor de mim. Porque quando você me traz alguns temas e fala, filha, o que você acha da gente falar isso, da gente falar aquilo? Você mostra o quanto você confia em mim e o quanto você quer que eu traga, para as pessoas aquilo que eu acredito, aquilo que eu estudo, aquilo que eu sou. É como se você tivesse a cada semana me provocando para trazer o melhor de mim. E isso é o que um pai faz, E vocês sabem que eu trago a Umbanda aqui nesse programa para além do terreiro, para além daquilo que a gente já conhece, do trabalho feito ali, religioso, do sagrado, do divino, mas como a gente pode levar a nossa Umbanda para além das fronteiras da religião. E isso que você me faz, e é o que hoje ele me fez, me fez questionamentos para trazer o tema que eu vou falar com vocês aqui, mostra que ele, como pai, me conhece e quer que eu mostre para o mundo o melhor que há dentro de mim. Às vezes eu mesma duvido de mim mesma, às vezes eu acho que eu não vou dar conta, às vezes eu fico brava com as coisas aqui nos lugares que ele me coloca, com a importância que ele dá para mim, mas isso é um papel de pai. Então eu queria começar esse programa já agradecendo você, pai. E quando eu te ver presencialmente, eu vou agradecer mais uma vez, porque isso não tem tamanho, sabe? Eu sou muito grata, muito obrigada, pai, pela oportunidade sempre. E eu tô falando isso porque o tema dessa semana é algo que ele sabe que eu gosto de falar, ele sabe que eu estudo, ele sabe que é a base do meu trabalho, ou seja, é a base do que eu escolhi fazer pra vida, que, para vocês entenderem o que a gente vai falar, ele me mandou uma imagem semana passada. Filha, o que você acha dessa imagem? O que você acha da gente falar sobre esse tema? E aí meu olhinho brilhou, encheu de lágrimas, eu fiquei muito feliz. Ele me mandou uma imagem de uma pombogira nua, muito magra, muito corpo padrão, sabe? Aquele branca,
né? Uma pele mais branca e cabelo liso, preto, com os seios de fora, a barriga de fora, numa pose muito sensual. E ele me perguntou, filha, você acha que isso ajuda ou atrapalha? Eu falei, cara, eu adoro falar sobre isso. Primeiro porque é um questionamento. Eu não vou trazer nenhuma verdade absoluta e eu acredito que a minha função nesse mundo seja essa, trazer questionamentos, fazer as pessoas pensarem, não deixar o certo ou o errado, mas o que é certo para você, o que é errado para você, trazer esses questionamentos. E também vem num ponto que é algo que eu adoro estudar, que é a imagem feminina, né? Eu trabalho com mulheres buscando essa reconexão da mulher com o seu sagrado, com o seu corpo, com a sua imagem, com a sua autoestima, a reconexão da mulher com a sua sexualidade sagrada, esse olhar diferente para a sua sexualidade, para a sua energia sexual, que é a energia da vida. Então eu trabalho também com o Tantra, estudando o Tantra e com as deusas, né? Eu gosto de estudar a imagem da deusa. Aliás, eu sou uma colecionadora de imagens, viu? Se vocês quiserem me dar de presente, eu agradeço. Então, quando ele me mostrou aquela imagem, veio muita coisa na minha cabeça. E é esse monte de coisa que eu quero trazer hoje para questionamento para vocês. Por que que hoje em dia a gente tem essas imagens? Por que que o corpo está à mostra? Por que que a gente tem imagem de mulheres tão magras e seguindo um padrão imposto pelo patriarcado, pela sociedade? Isso ajuda a nossa religião, isso atrapalha, isso melhora a conexão das mulheres e dos homens com as imagens ou não. Então, assim, tem tanta coisa. Eu quero trazer um pouco da história da deusa para vocês entenderem a história da mulher e como que a imagem feminina, né, hoje está nessa imagem que a gente vê das santas, das deusas, das pombogiras. Falar um pouco sobre Odara, que é a estética africana, que é muito diferente da estética romana, grega ou europeia, que é a qual a gente tem como base, e falar um pouco dessa conexão do feminino, né, de como nós mulheres sofremos através dessa repressão da imagem e como isso nos limita até na nossa conexão com o nosso sagrado. Olha, tem coisa boa pra gente discutir aí. Eu deixo vocês agora com o questionamento. Vocês acham que essa imagem que eu descrevi aí de uma pombogira com um corpo magro, uma pele quase branca, cabelo liso, muito sensual, com seios e a barriga à mostra, isso ajuda ou atrapalha a nossa religião? Fique com esse questionamento e eu volto daqui a pouco. Bom dia para você que é de bom dia, boa tarde para você que é de boa tarde e boa noite para você que é de boa noite. Aqui é o Pai Ronald Ed de Xangô. Se você precisa de proteção, abertura de caminhos, limpeza espiritual, saúde e tudo que o Exu pode te proporcionar, essa dica é para você. Já está disponível o curso Exu Desvendando Mistérios em EAD para qualquer lugar do mundo. Agora, com o auxílio de Exu, você pode desmanchar a amarração amorosa, destrancar caminhos fechados, desfazer qualquer trabalho que esteja prejudicando a sua vida e das pessoas ao seu redor. Com 29 videoaulas, o curso Exu Desvendando Mistérios ensina a manipular os mistérios de Exu com responsabilidade e segurança. Nada de curso chato aqui não! O curso Exu Desvendando Mistérios é um bate-papo comigo e o amigo e irmão Pai Vladimir de Oxóssi. E claro, com você! Inscreva-se já! Tenha acesso ao conteúdo completo do curso. Receba o link e informações em facebook.com/Exu Desvendando Mistérios. Laroie! Laroie Exu, salve seu capa preta, salve sua força, salve sua banda e sua proteção. Voltei aqui com o programa Umbanda Sem Fronteiras na Rádio Sensorial FM. Eu lembro que eu deixei vocês com um questionamento e a gente vai seguir nessa linha de raciocínio. Eu falei para vocês, né, perguntei se vocês achavam que atrapalhava ou ajudava a imagem de uma pombogira com um corpo muito magro, uma cintura fina, aquele corpo padrão que é tão difícil de alcançar para nós mulheres, né? Padrão de beleza do patriarcado, da sociedade, blá, blá, blá. É um cabelo liso, comprido, preto, uma pele quase branca, uma pose extremamente sensual, com a mão na cabeça. E aí, gente? Quando eu olho isso e vou tentar achar na minha cabeça a minha opinião, se eu acho que atrapalha ou não,
algumas coisas vêm em minha mente e eu queria trazer esses questionamentos para vocês, esses pensamentos. Primeiro, eu queria falar um pouco da diferença que existe da estética do que é belo para o povo iorubá, né, dentro do culto africano, que é o que a gente recebeu, principalmente das imagens dos nossos orixás, tanto os orixás masculinos e femininos, e do que é considerado belo, bonito, daquilo que veio pra gente, que é o europeu dentro da cultura romana, da cultura grega, e que é mais ou menos o que a gente segue hoje como belo, como padrão de beleza. Porque aí existe um grande diferencial e que ele é importante para estar aqui nessa discussão. Porque dentro do que é Odara é o que significa o que é belo para o povo iorubá. Então, assim, Odara, o que é belo para eles, não é só aquilo que é próximo à imagem da perfeição. Pelo contrário, eles colocam na imagem o que é funcional para eles, o que é importante. Então, você vai olhar uma imagem de um orixá dentro de Odara, dentro desse padrão estético iorubá, e você vai ver, além, né, da beleza da imagem, você vai entender o que é funcional, o que é importante na hora de você se conectar com aquela imagem. Diferente de quando você vê a imagem de uma deusa ou de um deus grego ou romano, você vai ver a perfeição do corpo. Vai ser um corpo talhado, perfeito, simétrico, tal qual a imagem de um ser humano ou do que a gente consegue imaginar de um deus. Por que eu tô falando isso? Porque vamos supor que a gente vai pegar uma imagem, né, de Odara, da estética iorubá, para uma Oxum, por exemplo. E aí você vai ver que a Oxum, para ser uma Oxum Odara, para ser uma Oxum bela, ela tem que ser uma Oxum funcional. E o que eu quero dizer? Ela vai ter o seu ventre grande, vai ter uma barriga grande, ela vai ter um quadril largo, os seus seios à mostra, né, e um seio largo, talvez o seu órgão sexual, a sua vulva também vai estar ali grande, mostrando, a cabeça vai ser grande, e isso acaba sendo desproporcional ao restante do corpo, às pernas, aos braços. E por que isso? Porque Oxum, ela representa a prosperidade, a procriação, a fertilidade, a sexualidade sagrada, ou seja, a sexualidade para criar uma vida, que é de Oxum. Então, por isso que o seu ventre vai ser largo, porque está representando a gravidez. A sua vulva talvez vai aparecer porque está representando o órgão sexual onde nasce a criança, onde é feito a reprodução humana. O seu seio grande vai representar a nutrição, né? O nosso primeiro alimento é o leite materno e a cabeça representando o ori. Então, essa que é a imagem, né, Odara, que é o bonito dentro daquilo que a gente traz da cultura africana, que vai diferenciar muito do que a gente está acostumado, do que é belo. Então, aí, por que eu tô trazendo isso, esse questionamento? Porque às vezes, ao a gente olhar algumas imagens tradicionais do culto africano, algumas imagens chocam a gente. Justamente por exemplo, uma imagem de Exu, ter o seu falo à mostra, né? Tem muitas imagens de Exu e outros orixás que o pênis está à mostra, porque é a funcionalidade da procriação, da vida, da sexualidade nesse lugar de criar uma vida, né? A sexualidade de vida mesmo, de energia vital, de energia da vida. Isso é importante. E por isso que está ali em maior, né? Por isso que ali está em evidência. Para que a gente, quando olha aquela imagem, entenda a funcionalidade, que é o oposto quando a gente coloca numa imagem que a gente já está acostumado. Então, a gente tem que trazer esse questionamento. Primeiro, por que então as mulheres estão com o seio à mostra? Por que às vezes a barriga? Por que às vezes tem marcando o órgão sexual masculino ou o órgão sexual feminino? Por causa de Odara, por causa da estética iorubá. E nada tem a ver com a ofensa, com a provocação, não. Então, primeiro a gente, para se questionar, então assim, por que as imagens têm esse apelo que as pessoas pensam que é um apelo sexual no sentido de pecado? Não é. É um apelo à funcionalidade daquela imagem. Bom, falado sobre isso, a gente entra aí num segundo questionamento. Será que essa imagem dessa pombagira nua, com esse corpo que difere do corpo das mulheres, né, das deusas
Iorubá, né? Ou mesmo, não só da deusa Iorubá, a gente vai falar no terceiro bloco um pouco da história da deusa e do feminino, que é a nossa deusa primordial, é a primeira deusa, a imagem das deusas antigas, até chegar na imagem que a gente tinha hoje, é essa imagem que eu tô falando, desse corpo farto, dessa funcionalidade. Mas essa pombagira que a gente tava falando, que a gente vê hoje em dia, com o corpo magro, com o corpo padrão feminino, com o seio de fora, ela tá mais representando Odara e a estética feminina como um resgate dessa nossa cultura ancestral e de Odara, que é a estética iorubá, ou ela está trazendo a sexualização do corpo feminino, buscando essa domesticação desse corpo feminino que tem que ser magro, pequeno, sem função, sem mostrar aquilo que é importante na mulher e sim aquilo que os outros acham que a mulher tem que ter. Aí vem um questionamento e eu acho que a gente tem que falar sobre isso. Não só porque eu acredito que isso atrapalha, mas também porque oprime ainda mais as mulheres. E isso vai atrapalhar também na nossa conexão com a nossa espiritualidade, com a nossa essência, com a nossa mediunidade. Vamos continuar esse assunto no próximo bloco? Então aguenta que eu já volto com tudo isso para vocês. Canal Sensorial FM Web, o melhor conteúdo para você. Nossos programas em formato em vídeos, entrevistas, bate-papo, participações especiais e muito mais. Se inscreva agora, é gratuito. Canal Sensorial FM Web, o melhor para você. Voltamos aqui com o programa Umbanda Sem Fronteiras, na Rádio Sensorial FM. Eu queria agora ultrapassar, né, dar um passo a mais a essa discussão. Então, pelo menos eu já quis mostrar aqui que o fato de ter um corpo exposto feminino, ele está muito mais relacionado a funcionalidade, a estética de Odara, que é a estética iorubá, do que sim a sexualização do corpo feminino. Se feito de maneira correta, e muito correta não, né? Mas se feito de maneira a resgatar essa funcionalidade de um corpo feminino, né? Lembrando que tudo que está em evidência, tudo que está maior, é aquilo que é reverenciado, é aquilo que é muito funcional e belo. Que não é o que acontece nos dias de hoje. E como isso pode atrapalhar a nossa conexão com o feminino, que foi a deixa que eu deixei no segundo bloco. Bom, para a gente falar sobre isso, primeiro eu queria falar um pouquinho com vocês desse resgate da imagem da deusa. A gente vem utilizando a imagem da deusa como uma ferramenta de reconexão das mulheres com os seus corpos, reconhecendo os seus corpos não mais como algo a esconder, não mais como algo pecador ou algo de ter vergonha, e sim os nossos corpos como algo sagrado, como algo divino. Reconectar as mulheres ao seu sagrado feminino. E a gente usa essas imagens porque em algum momento nesse mundo existiu um culto tanto a um deus masculino, representando a energia masculina, e um culto à deusa feminina, representando a energia feminina. E ali havia um equilíbrio, não tinha um melhor ou pior do que o outro, existia culto às duas energias, porque a gente sabia que precisava do equilíbrio. E conforme foi passando o tempo, com o cristianismo, com o catolicismo, a gente percebeu que a imagem da deusa feminina se foi e restou apenas a imagem de um deus masculino. Então, quando a gente volta a esse momento do tempo onde as deusas eram reverenciadas, onde a energia feminina era reverenciada, a gente utiliza isso como um incentivo para que as mulheres voltem a se conectar com aquilo que é sagrado, que entendam a beleza que tem em ser mulher, em trazer, em se conectar, em ser feminina, no sentido mesmo de resgatar o poder da energia feminina, que por muito tempo foi colocado de lado, e a gente já falou muito sobre isso nesse programa. Mas aí que existe a confusão, porque a imagem da deusa foi sendo transformada ao longo do tempo, sendo influenciada por essas ideias, sendo influenciada tanto pela Europa, pelo povo branco, pelos gregos, pelos romanos, pela ideia de perfeição dos corpos, mas também trazendo essa ideia desse corpo pequeno,
magro, franzino, trazendo essa imagem de tudo que era farto e era grande, representando o poder e o espaço do feminino, para algo pequeno, sem força. Muitas vezes trazendo a imagem do feminino para um segundo plano. Porque a partir do momento que eu sexualizo um corpo feminino, eu coloco a imagem de um corpo feminino como um corpo de desejo, de um desejo carnal, que não está ali na ideia da sexualidade sagrada, mas sim de uma imagem de um corpo a ser desejado, de um corpo a ser cobiçado pelos outros, eu coloco essa imagem feminina abaixo, como realmente pecado, como realmente ficou depois da história de Eva comendo a maçã e trazendo o pecado para o mundo. E não é isso que a gente quer. Se nós estamos utilizando o resgate dessa imagem da deusa para que a gente possa descobrir o feminino e o sagrado que está dentro da gente, a gente não pode se comparar a essa sexualização, a essa erotização do corpo feminino. É o contrário que nós desejamos. Então, quando a gente vê imagens que estão relacionadas a esse feminino padrão e que é o único que é importante para o nosso mundo, é o único que tem validação, nós estamos deixando muitas mulheres desconectadas dos seus próprios corpos. Nós estamos fazendo opressão. A gente está deixando as mulheres tendo vergonha dos seus próprios corpos. E como que a gente vai se conectar com a nossa verdade, com a nossa essência, se nós não nos aceitamos? O nosso corpo faz parte de quem nós somos hoje. O nosso corpo físico, ele é um instrumento, ele é um veículo para que o nosso espírito possa habitar esse planeta. Então, a gente tem que olhar com amor, a gente tem que olhar com carinho. E quando o que nos representa, o que seria a imagem da representação do sagrado, está ali como um corpo esbelto, como um corpo magro, como um corpo sexualizado, isso nos desconecta de quem nós somos. Nós deveríamos olhar de volta para aquela imagem da deusa como funcional, trazendo esse corpo feminino como um corpo funcional, como um corpo sagrado, um seio sagrado, uma vulva sagrada, uma barriga sagrada, e não como um desejo a ser alcançado, não como um corpo padrão que se eu tiver aquilo eu vou ser boa, eu vou ser aceita pela sociedade. E aí muitas mulheres, ao olhar essas imagens, não se reconhecem nelas. Pelo contrário, estão cada vez mais distantes. Então, a gente não pode deixar que isso aconteça. A gente precisa voltar a trazer a imagem desse feminino, desse corpo feminino, como sagrado e não como um objeto. Não objetificar a mulher. É nisso que eu trago. É isso. A gente precisa olhar para essas imagens, para essas deusas e todas as mulheres serem representadas. Não pela imagem física do que aquilo tá, mas do sagrado que aquilo tá representando. Então, quando eu mostrar um seio farto, eu não tô falando que só mulheres de seio fartos são bonitas. Não, eu tô indo além disso. Eu tô falando da nutrição, eu tô falando do leite materno, eu tô falando do primeiro alimento que todo ser humano recebe. Entende a diferença? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente tem essa imagem sexualizada que limita, que discrimina uma imagem só de cabelo liso, uma imagem só com o corpo branco, uma imagem só de um corpo padrão magro. A gente precisa olhar para isso. Não é mimimi. Eu tô aqui como mulher, como meu lugar de fala, resgatando esse olhar. E que a gente precisa, sim, ter imagens femininas para que todas as mulheres se reconheçam naquilo, para que as mulheres possam reconhecer o sagrado que existem nelas também. Eu sei que tem muito assunto ainda para a gente falar sobre isso. Eu só queria trazer esses questionamentos mesmo, para a gente abrir a nossa consciência, para a gente falar mais sobre algumas coisas. Vejo vocês no próximo programa. Até quinta-feira que vem. Muito obrigado e fiquem com o Pai Joãozinho. Você sabe qual retorno que você vai ter anunciando em outra rádio? Ai, que dor de cabeça! Só esse? Então anuncie com a gente e saiba como é simples e tão fácil de ter o seu produto conhecido por várias pessoas. Não perca tempo. Anuncie 11 9 40 26 60 68. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Bom dia, mais uma quinta-feira, aqui no nosso programa Umbanda Sem Fronteiras. Agradeço a audiência, parabenizo a mãe Auren pelas falas maravilhosas, como sempre, surpreendendo a gente, né? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as crianças. A gente sabe que as crianças nascem puras e quem implanta ou planta
os preconceitos, o racismo, a homofobia nas crianças, infelizmente, é a família, com piadinhas, com conversa atravessada, isso é muito triste. Aqui em Campinas nós temos um projeto na cidade, chama-se Crespinhos no Poder. Quem idealizou foi o amigo Elmes, e ele vai contar pra gente um pouquinho do projeto, se apresentar. Elmes, bom dia, obrigado pela entrevista. Se você puder se apresentar pra gente, a gente agradece. Bom dia, Pai Joãozinho, a sua bênção, bom dia aos ouvintes da rádio. É um prazer poder estar aqui contribuindo um pouco mais com essa pauta, né, tão necessária em nossos dias, tá? Meu nome já foi dito, né, sou Elmes Santos, eu sou, no momento, presidente da ONG Crespinhos no Poder, né, Instituto de Ação Social e Cultural Crespinhos no Poder, mais conhecido como Crespinhos no Poder, aqui de Campinas. A gente começou em 2014 com uma situação de racismo, né, que vivenciada pelo meu filho no espaço escolar. Então, ele, estudando na escola privada em Campinas, ele, com 5 anos de idade na época, hoje já está com 8, ele foi... as crianças falaram com ele que as crianças que tinham cabelo preto, quem tinha cabelo preto bebia cachaça na rua e comia comida no lixo. E aí falavam com ele também que as crianças, as pessoas negras, né, eram todas pessoas fedidas, ninguém ficava perto. Então, meu filho chegou em casa chorando, entrou em depressão nessa época, ficou escondendo atrás de guarda-roupa, atrás de porta, enfim, chorando o tempo todo, até que eu descobri, como eu trabalho com fotografia, fiz um ensaio fotográfico dele, levei ele na Balada Black, na Estação Cultura, para que ele conhecesse e visse que as pessoas eram normais, e divulgamos isso no Facebook, e assim nasceu o nosso trabalho com os pais e mães pedindo ajuda. Mas eu acho que a maior covardia que um ser humano pode fazer é agredir uma criança, agredir um idoso. Infelizmente a gente vê que acontece, mas por outro lado, mesmo acontecendo, a gente está conseguindo denunciar, está conseguindo proteger nossas crianças, né? E é importante, a gente sempre usar a palavra racismo religioso, né? Porque a gente que é da Umbanda ou Candomblé, mesmo sendo brancos, a gente sofre também o racismo por assumir essa matriz africana, assumir o respeito à África, né? É muito difícil, mas trabalhos como o seu são essenciais na cidade. Eu sempre falo, conto uma história, o meu filho, ele é loiro, né? E uma vez ele pediu ele é o da casa do terreiro nosso. E ele falou para mim, pai, eu queria ir para a escola com a minha guia de Xangô, né, a marrom. Eu pensei, vai dar problema. Eu falei, vai filho, pode ir, mas se alguém falar alguma coisa, você tira e me liga, não vá brigar. Mas o que aconteceu foi o seguinte, ele foi, o povo achou bonito e ele ficou contente. Agora eu lhe pergunto, se fosse um negro que levasse uma criança negra, era macumbeiro, era tudo de ruim, essas coisas a gente tem que mudar na sociedade e começa pelas crianças, né? E esse trabalho que vocês fazem é nessa base, não é isso? Sim, sim. Você tocou num assunto muito interessante, né, que é a questão da discriminação religiosa, né, do preconceito religioso. Eu sou neto de um babalorixá, né, meu avô tinha um terreiro de Umbanda, enfim, na minha cidade. Eu cresci, né, vendo ele trabalhando lá. Não seguia Umbanda, nem o Candomblé por questão de eu entender que tem muitos preceitos, muitas obrigações que têm que ser feitas, né? E eu tenho uma certa dificuldade com essa situação. Para mim, acho que isso é algo muito difícil, essa questão de seguir as normas, os preceitos. Então, eu preferi não seguir, tá? Mas eu tenho um grande respeito, né? Tenho a fé nos orixás. Eu sou uma pessoa que, não sei se sou filho, mas tenho uma grande devoção, tenho um grande respeito, admiração, identifico muito, né, com o Xaguiã, né, que é o Oxalá jovem, e no nosso núcleo, então eu ensino na minha casa para o meu filho, desde pequeno. O senhor conhece muito bem meu filho, que ama o senhor, tem um carinho muito grande para o senhor, não esquece o Pai Joãozinho, ele tem o maior prazer de falar que é amigo do Pai Joãozinho. Então, eu ensino para o meu filho, desde pequeno em casa, a respeitar todas as religiões, né, seja ela de matriz africana ou não, né? Ensino ele a respeitar as pessoas que têm relação afetivas. Então, ele já sabe disso, ele está muito bem trabalhado quanto a isso, sabe do respeito que nós temos que ter com qualquer pessoa, qualquer ser humano. E é o que nós trabalhamos, né, Pai Joãozinho, dentro da nossa instituição também. Nós temos a grande parte do nosso público, né, são pessoas que vêm dos terreiros de Umbanda, de Candomblé, né, são nossas origens,
e a gente acaba que acolhe todo mundo. Temos evangélicos também, mas a gente tem muito um público maior de realmente pessoas das religiões de matriz africana. E o que o senhor disse é muito verdade, né? O Brasil tem se tornado cada dia mais, em especial agora nesse momento político tão difícil, com essa gestão desse governo que está aí muito louco, né? Tem se tornado um país muito intolerante, né? Muito preconceituoso, e nós temos, que o senhor falou no início, né, da abertura do programa, quando o senhor fala das crianças, que quem faz elas são os adultos, é verdade. Então a gente tem que trabalhar muito isso na cabeça delas, para que elas não cresçam como a maioria dos pais delas são. É uma grande verdade mesmo. Eu quero deixar a rádio à disposição. Se você precisar usar, fazer alguma coisa, está à sua disposição. Vou pedir para você, para a gente encerrar, primeiro agradecer novamente, né? Se você puder nos dar as redes sociais do Crespins no Poder, e também se você puder dar uma mensagem para os pais, para olharem com outro mundo as crianças, de outra forma as crianças, né? Porque o que você fez pelo seu filho foi maravilhoso, mas os pais às vezes têm que prestar atenção em alguns sinais, porque pode estar acontecendo em casa e a gente não percebe, né? Verdade, eu que agradeço em nome de toda a diretoria da ONG a oportunidade, o convite, né, a confiança, o respeito que o senhor sempre teve para conosco, o senhor, sua casa, né, seus filhos, para com todos nós, nosso trabalho. Temos muitos filhos seus que nos acompanham, que são amigos próximos da ONG. Quem quiser saber, conhecer um pouco mais do nosso trabalho nas redes sociais, no Instagram estamos como @ONG Crespins no Poder, e no Facebook Crespins no Poder Oficial, tá? Temos nosso site também, www.crespinsnopoder.org.br. Podem nos acessar, quem quiser conhecer um pouco mais de perto também. O WhatsApp da ONG é 19 98762 1866. Quem quiser aproximar também para ser voluntário de alguma forma do trabalho, né, como a gente nas atividades nós temos, conhecer um pouco das atividades e dar sua contribuição, a gente também acolhe e agradece, tá bom? E queria deixar, para nós encerrando esse momento aqui, essa participação nossa tão grandiosa nesse dia, deixar para os pais o seguinte: primeiro, família é família, independente se é homem e mulher, se é mulher e homem, se é homem com homem, mulher com mulher, é uma família, é um ciclo. A gente precisa passar isso para os nossos filhos, né, deixar de rótulo. Segundo, todas as religiões, independente de qualquer ela que seja, tem o mesmo fundamento, o mesmo sentido, que é tornar o ser humano melhor. Então, convido você que às vezes tem alguma restrição, alguma objeção com as religiões de matriz africana, que conheça. E nós que somos negros não podemos negar nossas origens, nossas tradições. Eu posso estar dentro de uma religião de matriz africana, mas certamente a força que rege as religiões estão dentro de cada um de nós, que nós trazemos, herdado pelos nossos ancestrais. E, por fim, dizer a todos e a todas que a única forma de mudar esse mundo, tornar o mundo melhor, né, nós trabalharmos com nossas crianças. Então, cuidado que plantamos nossas crianças, porque nós é quem colheremos os frutos disso. A todos tenham um bom dia, uma boa semana, muito obrigado e até a próxima. Para encerrar hoje o nosso programa Umbanda Sem Fronteiras, a gente vai trazer mais esse tipo de informação. Nós estamos lançando em Campinas, no estado de São Paulo, um curso virtual de celebrante religioso, sobre o casamento em si. Logo teremos informações aqui no nosso programa. Vai ser uma outra ferramenta de formação aos nossos sacerdotes, nossos pais e nossas mães. Um bom fim de semana, obrigado pela audiência e até semana que vem. E para quem ficou no programa até agora, nós temos uma surpresa para você. A loja Artigos Religiosos Zé Pilintra está com desconto nas imagens de 20% até 60%. E não é só isso. Se você falar que ouviu esse anúncio aqui no programa Umbanda Sem Fronteiras, você ainda pode ganhar um brinde. Lá, eles também realizam restaurações de imagens. É só você chamar pelo WhatsApp 19 99256 6655 ou ir até a rua Joaquim Vilac, 724, na Vila Teixeira. Loja Artigos Religiosos Zé Pilintra. Você não vai perder, né? Em casa, no trabalho, todo mundo tá ligado. Sensorial FM.